aí. Glória a Deus por isso. Então vamos começar. Eu vou começar, mas eu vou começar com uma notícia um pouco triste. Acho que as mulheres acompanham mais de perto, né? A Edneuda. Nós temos orado pelo Altamir e ele veio a falecer hoje. O Altamir ele tinha um câncer, né? Como vocês sabem, a gente estava orando, e ele morreu de uma queda. Ele caiu e bateu a cabeça. Eu não sei muitos detalhes. A hora que me chamaram para contar, estava uma confusão, o corpo estava no chão e eu até fiquei um pouco meio passada, porque a situação ainda estava acontecendo, mas assim, por que eu estou abrindo com isso, né? Talvez eu poderia comentar isso na hora dos pedidos de oração. Porque a hora que eu pisei em casa, Deus me colocou alguns versículos no meu coração e eu queria começar o culto com eles. Se você tem a sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse. Nós vamos ficar só no livro de Salmos e eu queria que você abrisse. Nós vamos andar em 4 versículos. Não é pregação, é somente para a gente iniciar o nosso culto com essa reflexão. E se você puder abrir para mim, por favor, no Salmo 6, versículo 5. Posso ler? O Salmo 6, versículo 5 diz: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Aí a gente vai andar um pouquinho mais para frente, no Salmo 39. Capítulo 30, versículo 9. E a Bíblia diz assim: que proveito obterás no seu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Agora você anda para o Salmo 115, 17, é o penúltimo salmo que eu vou ler. 115, 17. Eu de você anotava esses salmos e colava no seu espelho, no seu celular. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. A Bíblia fala que é muito mais proveitoso ir numa casa onde tem luto, e a pessoa que me chamou para me mostrar o que estava acontecendo e a cena, a pessoa me fez uma pergunta: por que eu cheguei aqui na hora que ele estava morrendo? Eu vi ele morrer. E a única coisa que veio na minha cabeça foi, eu li essa semana o livro de Eclesiastes todo, semana passada, e é muito forte quando diz, a gente usa muito esse versículo, mas a maior proveito quando a gente vai num lugar onde alguém morreu, onde está tendo luto, onde está tendo velório, do que quando a gente está no meio da festa. E esses versículos todos vieram no meu coração, e eu queria... Os 3 dizem que quando a gente descer a sepultura, quando a gente não estiver mais aqui, o Altamir era um homem de Deus incrível. Se você andar numas postagens minhas do Facebook, tudo que eu postava ele ia lá e comentava, mas sempre dando glória a Deus. Um homem que abria a boca só para falar de Deus, só para louvar. Essa imagem que eu tenho na mente desse homem. E agora vinha isso no meu coração, porque eu recebi essa notícia, eu estava caminhando na rua e eu pensava, o Altamir não está mais louvando a Deus, porque os nossos corpos, quando vão para debaixo da terra, eles não louvam mais. Qual que é a serventia do pó? Qual que é a serventia do sangue debaixo da terra? Não é? E aí eu queria que você fosse ali para o nosso último versículo antes da gente louvar a Deus, que está lá no Salmo 150, é o último salmo, o último versículo, que você talvez já saiba de cor, se você é crente há muito tempo. A gente ensina para as crianças decoram, mas esse versículo fala: todo ser que
que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Nós lemos 3 versículos que falam que aquele que não respira, não louva mais. Mas aquele que respira, aí aqui eu entendo até como uma ordenança, todo ser que respira, eu, você, todo ser, pode ser a planta, pode ser o cachorro, o papagaio, o peixinho que está nadando, todos que respiram, louve ao Senhor. Então, hoje eu queria começar esse momento de louvor, esse momento de culto, meu coração está muito reflexivo, né? Correndo atrás de muitas coisas como a gente corre, mas quando a gente para esse momento do louvor, e às vezes a gente tem aí, né, uma dificuldade com louvor, uma dificuldade com o som, uma dificuldade com técnica, enfim, seja qual ela for. Esse momento é para você louvar o Senhor. Esse momento, não importa a música, não importa o que está tocando, se o som chegar aí na sua casa chiado, porque a gente não sabe como é que chega aí, né? A gente toca aqui, pra gente sai muito bom, às vezes vai chegar chiado aí, não importa. Respira. Você está respirando? Se você está respirando, é para você louvar o Senhor. Se você está respirando, é uma ordenança. Louva, aproveita, porque o Altamir estava até esperando a morte do câncer, não do tombo que ele tomou na cabeça. E aonde ele está agora, não tem mais a oportunidade de louvar. É isso que a Bíblia fala. Eu não sei o espírito, eu não sei exatamente onde ele está agora, mas o corpo do Altamir, a pessoa, ó, esses braços que eu estou mexendo, essa boca que está abrindo, quando eu morrer, acabou. A oportunidade é agora. Então entrega teu coração. A gente vai colocar uma canção aqui que o refrão dela fala, aclame ao Senhor, elogie ao Senhor pelos feitos, que rujam os mares. Que você possa agora colocar o teu coração. Que você respira, louva ao Senhor. Deus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de amor. Consolo
vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do Altamir, por essa família, ó Pai, que tem servido o Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por esse dia tão difícil para essa família, Senhor, que é a partida dele para o Senhor. É difícil nós entendermos esse momento, principalmente para as pessoas próximas ali, que dor que causa isso, ó Pai. Por isso nós, como igreja do Senhor, nós oramos para que o seu consolo venha sobre a esposa, sobre os filhos, sobre as pessoas mais próximas ali, que amava fortemente o Altamir. Que o consolo do Senhor venha sobre eles, Pai. Que a manifestação do Santo Espírito do Senhor venha sobre essa família. Que o Senhor remova a dor, ó Pai, da alma que eles estão passando nesse momento. Como igreja, nós intercedemos, nós apoiamos, nós clamamos ao Senhor para que o seu consolo, a sua paz, o seu amor venha cobri-los agora, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja cuidando de todos os detalhes ali. Toda a provisão necessária venha sobre eles, no nome poderoso de Jesus, ó Pai. Obrigado por essa família. E nós oramos, ó Pai, para que o Senhor esteja preparando dias bons para essas famílias, para a esposa, para os filhos que ficam, ó Pai. Venha manifestar o seu cuidado, a sua provisão. Que eles experimentem profundamente do Senhor na vida deles, ó Pai. Que essa experiência venha servir para enxergar o Senhor ainda maior na vida deles. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Alguém tem algum pedido de oração para a gente estar colocando diante do Senhor? Olê, eu queria que a gente orasse pelo Juninho. Ele tem tido assim noites com muita insônia, não tem conseguido dormir, e quando dorme é pesadelo atrás de pesadelo. Então, pra gente orar por isso. Amém. Vamos orar. Mais alguém? Ale, eu quero pedir pelo Vitinho, porque ele está fazendo um serviço longe daqui, né? Então, é a primeira experiência, a primeira vez que a gente tem ele longe, e que o Senhor estivesse o guardando, o livrando de todo mal, que ele possa ter experiências boas e que Deus o livre de todo mal. Amém. Mais alguém? Quem sente no espírito de orar, né, pelo Bito? Quem sente no espírito de orar pelo Juninho? Eu posso orar pelo Juninho. Amém. Alguém gostaria de orar pelo Bito? Eu oro pelo Vitor. Amém. Amém. Que em cada momento de oração a gente esteja conectados, porque o Espírito Santo, ele fala conosco, ele nos move, né? Às vezes a pessoa vai colocar um pedido e vai vir no seu coração o desejo de interceder, de orar, de guerrear, seja qual for o motivo. Nós estamos participando de um culto. Nós não estamos como espectadores apenas. Nós não estamos assistindo algo, nós estamos participando. Você está envolvido nesse culto, né? Então
nesse espírito, nesse coração, nessa mesma fé. Então vamos orar com a Suzy, com a Fran. Esteja se conectando em fé agora por esses dois pedidos. Senhor, aqui na tua presença, Pai, como igreja, eu quero colocar a vida do Juninho aos teus pés, Senhor. Senhor, a gente coloca, Senhor, essa situação do sono, Pai, o Senhor já tem presenciado, porque o Senhor sabe de tudo, Pai. Nada foge ao teu controle, Senhor. Mas a gente te pede, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor dê a ele noites tranquilas, ó Pai. Afaste dele qualquer ansiedade, Senhor. Tira dele, ó Pai, qualquer problema para dormir, ó Pai. Senhor, que se for alguma ação do inimigo, ó Pai, a gente já repreende desde já, ó Pai. Ele não tem poder sobre a vida do Juninho, Senhor. Esses pesadelos, essa insônia, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a gente repreende agora, ó Pai, que o Juninho possa ter boas noites de sono, ó Pai. A gente sabe como é precioso, ó Pai, uma noite de descanso, ó Pai, para o próximo dia, para o trabalho, Senhor, para a mente, Senhor, para tudo, ó Pai. A gente te clama, Senhor, pela vida dele, ó Pai. A gente coloca essa questão no teu altar, ó Pai, e te pede em nome de Jesus que o Senhor intervenha, ó Pai, que ele possa ter noites tranquilas, ó Pai, que ele possa ter descanso vindo do Senhor, ó Pai, é o que a gente te pede em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Senhor, entregamos a vida do Vitor em tuas mãos. Que o Senhor esteja acompanhando ele, todos os passos dele nessa nova jornada que ele está vivendo, Senhor. Que o Senhor dê sabedoria a ele para que ele possa lidar com todas as adversidades que possam vir no caminho, para que ele tenha sabedoria para lidar em todas as situações dessa nova etapa da vida dele, Senhor. Queremos pedir a sua bênção, queremos pedir a sua proteção, queremos pedir o seu amor na vida dele agora, Senhor, que ele sinta a tua presença onde quer que ele esteja, Senhor. Ele não está aqui conosco agora, mas ele está sentindo o Senhor no coração dele, sabendo que o Senhor está protegendo, o Senhor está à frente de tudo nessa nova etapa dessa jornada que ele está seguindo, Senhor. Que a vida dele seja abençoada, que o Senhor derrame todas as bênçãos na vida dele nesse momento, Senhor, e que ele possa ter a certeza que o Senhor está à frente em tudo que ele vier para viver daqui para frente na vida dele, Senhor. Entregamos a vida dele, assim como de todos que estão presentes nesse culto, de todos que estão acompanhando a tua palavra hoje, Senhor, que o Senhor toque cada coração nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ter nosso momento de entrega dos dízimos e ofertas. E vamos antes aprender um pouquinho sobre esse assunto. Paz, irmãos. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Eu estou meio perdido aqui. Então, beleza. Então. Acho que é a primeira vez que eu vou ter um tempinho um pouco maior para falar sobre dízimos e principalmente sobre dízimos, que foi o que o Senhor trouxe ao meu coração. E gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Eu gostaria de começar em Gálatas 3, versículo 13 até o 16. Vai ser algum dos versículos por onde a gente vai caminhar na Bíblia, e espero que Deus dê graça para que aquilo que for a vontade dele possa realmente ser transmitido para o coração de vocês, do nosso coração, que a gente possa aprender aquilo que realmente Deus tem para nos falar sobre dízimos e finanças na questão espiritual. Você fica olhando aí. Eu não estou olhando. Cristo nos resgatou
da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Vou parar aqui no 14 mesmo, eu vou começar aqui. Nós já ouvimos falar muitas vezes sobre os patriarcas, e um dos primeiros patriarcas, talvez um de mais ênfase que nós temos, é Abraão. E a gente fala sobre Abraão, pai da fé, sobre tudo isso. E aí nós vemos aqui que por Abraão, através da linhagem de Abraão, que passou por Isaac, Jacó, passou por Davi, e desta linhagem nasceu Jesus Cristo. É através dessa linhagem que nós fomos alcançados por Deus. E através do sacrifício de Cristo, nós fomos comprados por Ele, nós fazemos parte agora dessa família. E fazendo parte dessa família, nós somos co-herdeiros com Cristo, somos descendentes de Abraão em Cristo, e somos uma só família como igreja. Em Gálatas, ainda 3, versículo 29, para poder continuar nesse mesmo assunto: se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nós somos herdeiros conforme a promessa. A promessa que foi dada lá atrás, de que alguém viria ao mundo, iria nos comprar, iriam ser Senhor das nossas vidas. Então, através dessa promessa, nós nos tornamos herdeiros, e nós somos de Cristo através da descendência de Abraão. Na Bíblia, nós, quando estudamos a Bíblia, muitas coisas, por mais que não seja talvez falada de maneira muito clara, e esse assunto principalmente sobre dízimos e ofertas é um assunto que sempre traz alguns questionamentos, algumas complexidades e até vezes debates, e pessoas que pensam de maneira diferente. Mas todos nós sabemos que dízimo é a 10ª parte, e a gente já tem estudado sobre isso há alguns dias, e sempre que você for falar com outra pessoa, principalmente aqueles que não são crentes, o dízimo vai gerar algum burburinho, vai gerar algum será, talvez. E uma das coisas que a gente sempre ouve falando é que o dízimo não é bíblico, ou tudo isso. Mas eu acredito que a grande dificuldade que as pessoas têm em relação ao dízimo é que na Bíblia ele é equiparado, o dinheiro é equiparado a um Deus. E Deus trata sobre isso de uma maneira muito forte e de uma maneira muito clara. Então, o fato de muitas vezes não se sentirmos confortáveis ou fazermos questionamentos e buscarmos aí até uma argumentação que seja plausível aos nossos ouvidos, é simplesmente talvez uma forma de agradar a um Deus, agradar o nosso próprio ego, e não mexer naquilo que realmente nos causa algum desconforto, ou mexer naquilo que nós pensamos que é nosso e que temos o direito de fazer como queremos. Então, acredito que esse seja um dos grandes motivos das controvérsias sobre o dízimo. Em Gênesis 14, de 18 a 20, que agora eu vou entrar na primeira passagem aqui, que está falando
sobre Abraão. Em Gênesis 14, 20, nós vemos que Abraão, esse de qual nós hoje acreditamos que somos descendentes através de Cristo, foi considerado um patriarca, ou seja, é um pai para nós cristãos, que através dessa linhagem veio Cristo. Nós vemos que Abraão, em Gênesis 14, do versículo 18 até o 20, só para ficar aqui, nós vemos que depois de uma guerra, ele pegou, naquela época, quando se vencia uma guerra, tudo era conquistado, desde as pessoas, os ouros e as posses. E a Bíblia fala que Abraão, no capítulo 14, versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe dízimo de tudo. Aqui nós estamos em Gênesis 14, começando a perceber que aquela pessoa com quem Deus fez uma aliança, ainda no início da história bíblica, ali, aquele patriarca já havia aquele compromisso de entregar os dízimos, entregar aquela 10ª parte ao Senhor. O neto de Abraão, já em Gênesis, capítulo 28, que era Jacó, ele também, um patriarca, ele também dizimou. Após Jacó ter um encontro com Deus em Betel, talvez vários conhecem a passagem, ele tem um encontro com Deus e até naquele momento, em uma nova vida, tendo um coração mudado, no versículo 22 ele fala: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Muitas vezes nós ouvimos sempre que o dízimo é algo da lei, mas nós estamos em Gênesis aqui agora, em Gênesis 28. Depois que passa Abraão, nós vamos passeando pela Bíblia, a gente vai por Abraão, Isaac, Jacó, José. O povo vai para o Egito, o povo é escravo no Egito. Moisés nasce, Moisés cresce no palácio, Moisés foge do Egito, é chamado por Deus, volta, enfrenta o rei de Faraó, passa-se pelas 10 pragas. Depois das 10 pragas, eles são libertos, vão para o deserto. E aí, em Êxodo, capítulo 20, Deus entrega os 10 mandamentos. E ainda, quando chega-se em dízimos, passando pela lei, já é Levítico 27, versículo 31. Ou seja, a lei, ela simplesmente normaliza um princípio que já existia para aqueles que eram separados e aqueles que eram cristãos, aqueles que eram de Cristo, ou seja, não de Cristo, porque Cristo não tinha ainda, mas aqueles que já eram de Deus, na verdade eles já dizimavam. Então, o princípio do dízimo através da lei, ele é pós-Abraão, ele é pós-Isaac. Já era algo que existia no coração e naqueles que tinham a fidelidade com Deus. Então, às vezes, a gente fala, não, o dízimo é da lei, o dízimo é do Antigo Testamento. Não, o dízimo
é um princípio que já existia antes da lei. A lei apenas normalizou aquilo que já era de costume. Então, essa ideia de que nós estamos no tempo da graça e que agora dízimo não existe, eu não consigo entender dessa forma e não tenho revelação nenhuma de que é dessa forma. Já em Malaquias 3:10, já vamos quase chegando no Novo Testamento, e aí temos aí todo o tempo dando dízimo, passamos por Salomão, passamos por Davi, nós vamos entender e perceber que antes da lei existiu o dízimo e que depois da lei existente ainda existiu o dízimo. Já em Malaquias 3:10, 3:8, nós vemos que Deus cobrando o seu povo, como Deus tratava a questão dos dízimos, qual o valor que Deus, naquele momento, para corrigir o povo, estava falando, como Deus tratava as pessoas que não estavam entregando o dízimo. Em Malaquias 3:10, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aqui já era uma lei que já tinha sido normalizada. E Deus trata com aqueles que não entregavam o dízimo, que eles estavam roubando a Deus. Então, quando a gente chega em Mateus 23:23, já não mais pela lei apenas, mas Cristo, apesar de não ter morrido ainda, mas Cristo, quando ele se encontra ali com os escribas e fariseus, ele fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Eu acredito que Cristo, como o nosso exemplo, e sendo ele judeu, ele era dizimista. E quando ele é confrontado com aquelas pessoas que davam o dízimo de tudo, mas que desprezavam o juízo, a misericórdia e a fé, nesse momento vemos Jesus falando, vocês estão desprezando o que é mais importante. E aqui é onde a gente começa a perceber como é o dízimo, como é as nossas ofertas no tempo da graça. Entregar o dízimo apenas por entregar, fazendo de maneira religiosa apenas, não tendo nenhum juízo, não agindo de misericórdia e principalmente sem fé naquilo que estamos fazendo, não tem nenhum valor. Não é apenas uma barganha, não é apenas um toma lá da cá que fazemos com Cristo. Simplesmente o dízimo faz parte de um princípio que, assim como nós nos sentimos confortáveis muitas vezes de falar, não, eu sou da descendência de Abraão, eu tenho direito a tudo aquilo, eu recebi Cristo através disso, do mesmo jeito que nós recebemos as bênçãos que vêm através de Cristo, através de Abraão, nós também devemos receber os princípios que foram estabelecidos por Deus, junto por Abraão e Deus, antes mesmo que a lei chegasse. Então, hoje no Novo Testamento, podemos aqui perceber que no capítulo 23, versículo 23, que em nenhum momento o dízimo ele é abolido no Novo Testamento. A única coisa que
Deus nos traz é que antes no Antigo Testamento, durante a lei, mesmo que você não amasse, mesmo que você não tivesse nenhum respeito, você teria que ir lá e entregar aquilo de qualquer forma. E hoje o valor é totalmente diferente. O valor é um valor mais caro. Você não apenas entrega o dízimo e fala, fiz minha parte. Não, hoje você entrega o dízimo e ainda assim você busca o juízo, se busca a misericórdia e se busca a fé em Cristo Jesus. E o dízimo hoje se torna uma forma... o dízimo ele é consequência da aliança, do amor e da gratidão por tudo que Deus tem nos dado. Basicamente, nós não somos crentes porque dizimamos. Nós dizimamos porque somos crentes. Essa acho que é a grande questão que nós precisamos, como servos de Deus, entender. E temos o conhecimento de que, aqui, como fala lá, Malaquias fala trazer todos no versículo 10 já fala sobre trazer para que haja mantimento na tua casa. Ou seja, ele fala sobre a aplicação dos dízimos. E acho que é inegável sentar com qualquer pessoa e explicar que funcionar como igreja, funcionar como grupo organizado para o pagamento, desde dessa tecnologia que estamos usando, que até um trabalho para as crianças, isso faz parte da manutenção da casa do Senhor, e é nós, com quem que aliançamos com Deus, que temos que também, nessa parte, entrar e contribuir e mostrar a Deus o quanto somos gratos por tudo que Ele tem nos dado, e entregar os 10% que é de Cristo, e com um coração grato, e, se possível, ofertar também com o coração grato, porque afinal de contas tudo é do Senhor, e até os 90% que ficam nas nossas mãos também é do Senhor. E daqueles 10% que entregamos, no momento que passamos ele para frente, nós não temos nenhuma compromisso diante de Deus, nenhuma obrigação de administrá-lo. Mas os 90% que ainda continuam na nossa mão, faz parte de nós administrá-lo também como sendo de Deus. E aquele que foi entregue na casa do Senhor, aquele que foi entregue ao sacerdote, ele vai administrar e vai tomar conta ali para fazer as coisas da maneira que devem ser feitas, para a glória e honra do Senhor. E agora nós temos aí 3 maneiras de... Hoje você colocou aí a imagem, temos 3 maneiras de mostrar essa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, que é pessoalmente, sem o aperto de mão, porque tem que ser pelo menos 6 pés longe um do outro, pelo correio, mas manda com selo, não põe, só não chega e coloca lá na caixinha do correio do Alexandre, não, porque corre um risco do tio do correio passar e levar embora e nunca mais você encontrar. E através da transferência do Vimo aí para o Family Room Church. Amém. Alexandre, fique à vontade, não sei se você vai colocar uma música, se você quer falar alguma coisa para complementar, mas basicamente é isso. Então vamos orar e prepare agora aquilo que você quer ofertar, dizimar nessa noite ao Senhor. E eu quero orar nesse momento. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós dependemos do Senhor para todas as coisas. E nós consagramos ao Senhor esse momento. E reconhecemos esse momento como uma parte de adoração ao Senhor, ó Pai, onde nós mostramos quem é o nosso Deus. É nesse momento que nós dizemos: o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó,
Esse é o Deus que nós servimos. E nós adoramos com aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Nós queremos, com alegria, contribuir com a sua obra aqui na terra, ó Pai. E que o Senhor nos dê sabedoria para que aquele valor que fica aos nossos cuidados possamos administrar com diligência, fazendo tudo para que o Senhor seja glorificado, ó Pai. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor pela sua palavra, pelo seu ensinamento para as nossas vidas. Obrigado por cada um que generosamente, com alegria, nessa noite, pode entregar ao Senhor. Louvado seja o Senhor para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor. E eu quero trazer uma palavra nessa noite. Quero que você entenda uma coisa sobre a igreja. Quando a igreja está unida, nós nos tornamos algo muito forte, muito poderoso. Você precisa entender essa realidade, precisa entender essa verdade. A Bíblia fala que nós somos pedras vivas. Então, cada um de vocês aí, né, eu não sei como é que você está vendo na tela, mas eu vejo vários quadradinhos, várias pedrinhas construindo um edifício. Isso é a igreja. Agora, imagina se uma pedrinha, ela resolve sair dessa edificação, esse prédio que está sendo construído, ele vai ficar comprometido. Vai ficar um buraco lá. Se o neto sair daí, ó, da onde eu estou vendo, vai ficar um buraco. E é nesse buraco que vai entrar ratos, vai entrar bichos, vai entrar... nós vamos estar desprotegidos. A Bíblia fala que nós somos ovelhas de um mesmo rebanho. Nós não somos de rebanhos diferentes. Nós pertencemos ao mesmo rebanho. Então isso significa o quê? Quando a gente não luta pelo rebanho que a gente pertence, quando a gente não se dedica, não tem unidade nesse rebanho, significa que nós estamos depondo contra nós mesmos. Então, a igreja, quando ela é unida, ela é muito forte. Ninguém para ela. Nem mesmo o inferno. Nada pode parar a igreja do Senhor. Ela precisa estar unida. E com base nisso que eu estou falando, Paulo, ele estava muito preocupado com essa questão. E se você quiser acompanhar, abra lá em Atos capítulo 20, no versículo 31, ele fala o seguinte, com base nisso que eu estou falando, com base nessa verdade do poder que a união tem dentro da igreja, ele chega e fala assim, no versículo 31 do capítulo 20 de Atos: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos eu não deixei de avisar a cada um de vós, noite e dia, com lágrimas. Então Paulo, sabendo dessa importância da união que a igreja tem, ele chega e fala assim: olha, deixa eu falar uma coisa, fique esperto. Por que você fica esperto? Porque se é uma verdade que a igreja unida é uma potência, o inimigo dessa igreja vai tentar fazer o quê?
desestabilizar essa união para que a igreja não seja forte. E aí Paulo, sabendo disso, ele chega para os anciãos daquela igreja e fala assim: olha, deixa eu falar uma coisa. 3 anos eu tenho ensinado, eu tenho mostrado, eu tenho falado. Fica atento, vigia, porque o inimigo está doido para entrar e acabar com tudo isso que está sendo construído no nosso meio. Então Paulo ele traz uma palavra de alerta para aquela igreja. E qual que é a palavra de alerta? O inimigo está à porta querendo entrar e fazer bagunça. E aí como é que o inimigo faz bagunça? Como é que ele quebra a união de uma igreja? E ele deixa a igreja fraca? É com murmuração, é com falsidade, é com discórdia doutrinária. Tudo isso que eu estou falando são exemplos bíblicos que eu não quero ler, mas Paulo, a todo momento nas igrejas, ele vai permeando, ele vai passando por realidades que iam acontecendo nas igrejas e que pode acontecer conosco. A igreja é você, a igreja do Senhor. Você precisa preservar a unidade da igreja, a santidade da igreja. Ou você é usado pelo Santo Espírito para agregar valor, fortalecer a igreja, ou você vai ser usado por Satanás para arrebentar com a igreja. De que forma? Dessas formas que eu citei aqui como exemplo. Você não está participando da igreja. Não é o AMCA, não é um clube, é uma entidade divina a igreja. E você tem que estar atento a isso, de quem é você nessa igreja. E ver se você está colaborando com Deus ou você está colaborando com o diabo. A gente precisa ficar atento a isso. Por quê? Abra lá em Romanos, capítulo 16. Quem achou pode ler. Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então esse texto está falando o seguinte: se você causa dissensão dentro da igreja, você não pertence ao Senhor. É isso que o texto está falando. Eu não estou querendo ser grosseiro ou acusador. Eu estou querendo ensinar a palavra. Se você não tem zelo pela igreja, se você é instrumento para causar qualquer tipo de dissensão, está certo essa palavra? Você não pertence ao Senhor. Olha que coisa séria. Isso é sério. Quem você é em Deus? Você é uma pedra viva, você pertence à igreja. Então faça de tudo para colaborar, para contribuir para a igreja. Porque se você não percebe, mas você é instrumento para causar qualquer problema para a igreja, você não é de Deus, é o que o texto está falando. É muito sério. Agora vamos para o contraponto, e você vê como é poderoso quando a gente
caminha, quando a igreja está unida. João 17, 23. Quem achou pode ler. (23) 23, João 17, 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Esse versículo é poderoso. Jesus é que está falando isso. Jesus é que está dizendo isso. Ele fala assim: eu neles. Então Jesus está falando, eu estou aqui representando Jesus. Eu em vocês. E tu, Deus, em mim. Para que eles possam, para que vocês possam ser perfeitos. Em quê? Em unidade. Perfeitos em unidade. E para que o mundo... Se você não está enxergando o mundo, eu vou abrir aqui para você. Olha lá o mundo. Para que o mundo... Está lá fora, não está aqui. Para que o mundo conheça que tu me enviou e que o Senhor ama essas pessoas aí como o Senhor me ama. Isso é muito forte. Isso é muito forte. É assim que a gente tem que caminhar. Deus, Jesus e nós, uma coisa só. E é quando a gente desfrutar dessa unidade, é que o mundo lá fora vai conseguir enxergar Jesus, vai conseguir enxergar Deus. Às vezes o mundo não está enxergando porque por nossa culpa. Então percebe que a gente precisa levar a sério a nossa vida espiritual. A gente, quarta-feira é dia de culto, deixa eu ir lá, chega correndo, tal, e senta e vamos participar. Não, você tem que ver que você está indo para o culto a Deus. Algo sobrenatural vai acontecer. Quando nós nos achegamos a Deus, algo acontece. Algo acontece. Quando nós chegamos a Deus, como foi falado no início, o momento do louvor, todo ser que respira, se você respira, se você tem vida, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, não fica apático. Eu não gosto muito de música, eu não gosto muito de cantar. Tem o seu jeito de expressar. Se você gosta de levantar a mão, levanta a mão. Se você não gosta, não. Mas se derrama na presença do Senhor, não fique à margem. Quando nós entrarmos nessa conexão, nessa unidade, Deus vai ser conhecido, Cristo vai ser conhecido através de nós. Percebe a força que tem a unidade do corpo de Cristo, da igreja? Vai ser algo natural, algo natural. Agora, quando há alguma confusão, quando a gente não está em unidade, o que acontece? As pessoas também vão perceber. As pessoas vão falar, eu não vou naquela igreja porque só tem picareta lá. E a fulana vai lá naquela igreja.
responsabilidade que a gente tem para anunciar Cristo para as pessoas. Que igreja nós queremos ser? Que igreja nós queremos construir? Leva a sério a sua vida com Deus. Leva a sério. Mude. Se permita ser transformado. Se permita ser transformado. Esse é o propósito do Evangelho. É nós irmos crescendo até chegar à estatura do varão perfeito. Existem coisas em mim que eu preciso melhorar. Eu não posso me acomodar e falar, me conformar com essa situação. Eu preciso querer ser como Cristo. Eu preciso desfrutar dessa unidade, Deus, Cristo e eu. É poderoso demais isso. E falando nessa expressão de Cristo para fora, para o mundo, falando de evangelismo, evangelização, de alcançar outras vidas, abra lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Outra pessoa pode ler, por favor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esse texto está falando assim: o Espírito Santo, ele veio sobre a igreja. Quando Jesus ele subiu aos céus, e antes dele subir ele anunciou isso, ele deixou isso bem claro, falou assim: olha, agora eu não vou estar mais com vocês aqui na terra. Eu cumpri a minha missão, eu vou voltar para o meu Pai. Mas vocês não vão ficar na mão. Agora é que vai vir o grande negócio porque agora é que vai começar o grande... Não sei nem usar a palavra aqui correta. Mas é agora que vai começar o grande barato da coisa. Que é o quê? A igreja vai se mover. A igreja inicia. E ela inicia por causa do quê? Do derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacitando. Então, não tem desculpa. Você já está capacitado em Deus. Você só precisa crer, confiar e depender do Espírito Santo para fazer as coisas. E se você foi nessa fé, grandes coisas você vai fazer. Porque Jesus, ele falou isso. Jesus, ele falou: eu vou para que o Espírito Santo venha. E sabe de uma coisa? Vou falar um negócio aqui, vocês vão cair de costas agora. Lembra que eu curei paralítico? Lembra que eu curei cego? Lembra que eu multipliquei pães, peixes, alimentei uma multidão? Vocês vão fazer coisas maiores do que essas. O Espírito Santo nos deu essa capacitação para fazer coisas maiores que Jesus fez. Então, por que o medo? Por que a distração? Você é poderoso nas mãos de Deus. O Espírito Santo está em você. Se permita ser usado por Deus para ir lá para o mundo. E vocês podem ver que o mundo já está ficando escuro. Tá em trevas, já está entrando em trevas. Nada pode ser mais forte do que o Espírito Santo em você. Aonde
você chega com a luz de Cristo, as trevas vão embora. Ah, mas eu não sei falar com a pessoa, eu não sei como fazer, eu não sei. O Espírito Santo está em você. Se você chegar e falar, Senhor, usa-me. O que eu faço agora? O que eu falo agora? Deus vai te usar. Deixa eu te contar um segredo. Às vezes você fala assim, não, mas você é pastor, você já está equipado, você já sabe o que fazer, o que falar. Se eu entrar nessa, eu não vou estar agradando ao Senhor. Em todos os momentos, se eu tiver que falar com alguém, se eu tiver que aconselhar alguém, eu estou dependendo do Espírito Santo para me conduzir. Porque eu não posso falar minha opinião, eu não posso falar o que eu acho, o que eu quero, porque eu posso... Aí eu não estou sendo instrumento de Deus, eu estou colocando a minha impressão. Eu tenho que depender do Espírito. Senhor, o que o Senhor tem? O que o Senhor tem? O que o Senhor quer falar com a Fran? O que o Senhor quer trabalhar com ela? E quando eu dependo do Espírito Santo, quando eu falo, entra no coração dela e o Espírito que há nela confirma, e aí a mudança. Agora existem casos também que é lamentável que a pessoa ela não depende do Espírito Santo para ser transformada, né? Eu vou contar um testemunho aqui. Eu, quando eu ia ser discipulado, eu sempre orava e falava assim, Senhor, usa a vida daquela pessoa para falar, para ministrar no meu coração, faz ele me ajudar a enxergar o que eu não estou enxergando, porque geralmente a gente não nos enxerga. Você não se enxerga, não. Eu preciso te falar nessa noite, você não se enxerga. Como é bom alguém com amor poder chegar e fazer a gente enxergar. Isso é a melhor coisa do mundo para a gente crescer. Mas você está disposto a isso? A falar, Senhor, abre meus olhos. Eu quero me enxergar. Então, o Espírito Santo, ele é derramado sobre a igreja, capacitando a igreja, para que, qual finalidade principal? Está no final do versículo. Qual que é, Suzy, você que leu? Ele está capacitando para quê? Ele está sendo derramado sobre a igreja para quê? Para sermos testemunhas do que Cristo fez e que o Espírito Santo pode fazer com a gente, né? Para ser testemunha de Cristo. Você tem dado testemunho de Cristo? Ou você tem envergonhado a Cristo? Se você tem envergonhado a Cristo, você não tem permitido o Espírito Santo agir na sua vida. Porque o objetivo é o Espírito Santo ser derramado sobre você, e isso já aconteceu. Você tem o Espírito Santo em você. Mas para qual finalidade? Ser capacitado para ser testemunha de Cristo. Você tem dado testemunho de Cristo? Ou você tem divulgado Satanás para as pessoas? Porque se você não testemunha Cristo, não pensa que você está neutro. Você está ajudando o inimigo. Então entenda que o Espírito Santo está em você para produzir fruto, para você ser bênção na vida do outro, para você expressar Cristo. É aí que as pessoas vão
conhecer a Cristo? Através do seu testemunho, através de você falar. Então, desfrute, valoriza o que está dentro de você. Às vezes a gente tem dificuldade de lidar com essa questão da graça, né? O Carlos estava falando de lei e de graça. Momento da lei, e hoje a gente vive um momento da graça. O que é a graça? É eu não ser obrigado, mas eu fazer a mesma coisa que eu faria com a lei, mas por espontaneidade. É difícil, hein? Quer um exemplo como isso é difícil? Assim, eu não quero fazer nenhuma crítica, mas para vocês entenderem como que a gente não sabe lidar com a liberdade que Deus nos deu, que nos conquistou. A gente pega algumas outras religiões que, por exemplo, os adventistas, eles guardam o sábado. Eles não abrem mão. É uma coisa rigorosa. Como uma lei. Eu não posso e acabou. E eles não abrem mão disso para nada. Eles não trabalham naquele dia. Agora, nós que estamos na graça, estamos em Cristo, temos a nossa liberdade, o que a gente faz? Ao invés de ter o dia do Senhor, a gente vai trabalhar. A gente não separa um dia para o Senhor. Para nós seria o domingo. A gente não se dedica. Por quê? Porque nós somos livres. Nós estamos na graça. Aí a gente acha que a gente... Isso mostra que a gente não sabe administrar aquilo que Deus tem colocado sobre nós. A gente não sabe administrar o dinheiro que Deus tem colocado sobre nós, a gente não sabe administrar o nosso tempo, a gente não sabe valorizar as coisas que Deus construiu para nós, que é a igreja. A gente não sabe ser testemunha de Cristo no mundo. A gente sabe entrar numa rotina louca e ficar na rotina e não olhar para o lado, não olhar para o semelhante, não se preocupar com o testemunho de Cristo. Alguém ia falar alguma coisa aí? Estou metralhando aqui, se alguém quiser falar alguma coisa pode falar. Tem movimentos aqui, eu achei que alguém queria falar. E para concluir, eu queria ler um último versículo. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 16. A Bia que está anotando tudo ali, pode ler para nós então, Bia. Do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação de amor. Edificação em amor. Então, esse versículo fala o quê? Quando nós temos essa união, quando nós temos a cooperação para a obra de Deus, qual que vai ser o resultado? Crescimento.
que o texto está falando. Quando o corpo ele é bem ajustado e compactado, ele tá tão junto que ele compactou. Sabe quando você pega o pedaço de pão e amassa ele? Ele até diminui o tamanho porque ele está grudado. Você não desgruda mais ele. Ele ficou compactado. Ele se tornou uma coisa só. Quando a gente chega nesse nível e entre eu e você há uma harmonia, há uma ligação, entre você e o outro irmão, há essas juntas, fazendo essa harmonia, essa conexão, fazendo a coisa funcionar, o que vai acontecer? Vai haver um aumento do corpo. O corpo vai crescer, a igreja vai crescer. Em todos os sentidos. Espiritualmente, emocionalmente, em quantidade de pessoas. Por quê? Porque nós estamos nessa unidade. Nós estamos nessa cooperação. Não é você está num barco, o lado que você está do barco não está furado, mas o outro está furado, e o que está sentado no lado do barco que está furado fica apavorado, e você que está no outro lado confortável, que a água ainda não chegou nos seus pés, você fala assim, não é problema meu. Você vai afundar do mesmo jeito. Se você não se preocupar, se você não tiver essa unidade. Nós fazemos parte do mesmo rebanho. Se você não cuidar desse rebanho, desse pasto, o lobo vai entrar e vai arrasar com todo mundo, inclusive com você. Então, quando a gente atinge esse nível de unidade, e essa unidade da igreja com Cristo e com Deus, é poderoso. E é aí que Paulo veio com a orientação e falou assim, 3 anos eu estou dando um toque, fica cuidado, presta atenção, cuidado com as coisas que estão entrando na igreja, cuidado com o comportamento de cada um, cuidado com o coração errado das pessoas, porque o inimigo quer usar isso para destruir essa unidade. Nós não podemos ser mais uma igreja. Nós precisamos ser uma igreja que faça a diferença, que viva a palavra de Deus, que não faça, mas seja. Nós precisamos ser igreja. Ser igreja. Nós precisamos dar testemunho de Cristo. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Nós precisamos alcançar outras pessoas. Nós precisamos valorizar a unidade, defender a unidade. Por isso que a gente falou com vocês, pediu, desafiou para andarmos em aliança. Por quê? Porque fala dessa unidade. Nós precisamos sempre defender a unidade da igreja. Depender do Espírito Santo. Não é a sua vontade, não é a minha, não é a do outro, não é a opinião de um, de outro. É a dependência do Espírito Santo conduzindo todas as coisas. E a gente tem que entender que a gente está aqui para adorar, glorificar o Senhor. E ser intenso nele. E desfrutar da capacitação do Santo Espírito nas nossas vidas. Para que a gente faça a diferença. Cada vez está mais escuro e precisa da luz de Cristo. Hoje eu estou demais, hein? Estou cheio do Espírito aqui. Eu quero encerrar. Alguém quer falar alguma coisa? Teu filho tá fazendo um monte de comentário aqui, viu? Então, censura aí se pode falar ou não. Só quero deixar um
veio um versículo na minha mente sobre unidade e sobre, eu gosto muito desse texto que fala que o mundo vai nos conhecer quando nós formos um. Isso é muito forte, né? E lá em 1 João 4:12 fala que ninguém jamais viu a Deus. Olha que forte. Ninguém nunca viu a Deus. Mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Quer dizer, a chance mais remota que uma pessoa tem de ver a Deus é através da expressão de amor que a gente tem um com o outro. Isso é lindo e é por isso que a Bíblia fala que o mundo só vai conhecer a Deus se nós formos um. É demais. E às vezes a gente fica quebrando a cabeça, como é que a gente faz? Como é que a gente fala? Mas se a gente mesmo dentro da igreja não consegue ser um, então como que Deus vai ser? O jeito mais próximo de Deus ser visto é através do nosso amor. Então é isso que eu queria falar. Mais alguém? Eu penso que quando a gente entende que tudo isso tem a ver com o Senhor, que não com pessoa, assim, o que eu vou fazer? Vai fazer alguma coisa na igreja. Quando eu penso que é para o Senhor, antes de ser para as pessoas, eu acho que flui do jeito que o Senhor quer. Eu acho que, não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Quando a gente entende que tudo é para Ele, que é por causa dele, eu acho que flui melhor. Eu acho que a gente tem que ter esse entendimento, né? Acho que quando todo mundo tem esse entendimento, acho que... Vocês entenderam o que eu quis dizer? Claro. Que é por causa dele, que é pra ele, né? E eu queria dar um testemunho. Posso, rapidinho? Sim. Só um pouquinho, Van. É o que fala, fazer o bem sem olhar a quem? Porque você não está fazendo para a pessoa, você está fazendo para Deus, não é? Então, se alegre. Se a gente tem mania de julgar, né, antes de agir. Então, mas fulano faz assim, Beltrano faz assado. Então, para que eu vou perder o meu tempo, dispor o meu tempo em ajudar uma pessoa que não quer ouvir? Mas é o que você acabou de falar, o que o pastor falou. Não, a gente não está fazendo por alguém. Óbvio que a gente está aqui para unir pessoas, para ajudar pessoas, para salvar vidas, mas é para Deus. Então, não tem por que olhar os defeitos da pessoa antes de exatamente ajudar. É o coração em Deus em primeiro lugar, né? É o coração. E aí eu queria dar um testemunho que não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com o Senhor. E quando eu estava falando com o pastor sobre isso, ele falou uma coisa que está no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Vale muito a pena a gente buscar intimidade com Deus. Até porque quando a pastora contou do Altamira, eu fiquei assim também... Eu falei, meu Deus, a gente nunca sabe quando o nosso amanhã não vai chegar. Quem aqui pode garantir que o nosso amanhã vai chegar? Então, a intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo é hoje. A gente não pode deixar para depois. Isso tem que ser a nossa prioridade. Isso tem a ver com o meu testemunho, eu acredito. Porque foi assim, eu estou em busca de trocar de carro. Eu vou contar porque é para a glória do Senhor, tem a ver com Ele, gente. Não fiquem tristes por causa do Patrick, gente. Nós estamos querendo... Eu falei que se a gente tivesse um templo, a gente ia matar o Patrick, pintar ele de preto, grafitar, pichar e pôr na sala dos teens. Ele é um mito, uma lenda. Então, eu estou em busca de outro carro, aí assim, busquei minhas opções. Fui em banco, o Juninho e a Suzy passaram quase que o dia todo sábado numa loja, a gente experimentou alguns carros, quase todos que estavam lá disponíveis. E assim, o que eu poderia fazer para comprar um carro, ninguém pode, assim, as lojas não entram no financiamento, porque eu não tenho o crédito que precisa, né? A parte burocrática eu não atendia. E aí eu saí da loja, assim, até falei pra Suzy, pra ele, eu saí muito chateada. Não só por não poder, porque aí eu não via uma outra opção, não via. E de lá pra cá, orando, tudo. Aí na segunda-feira eu acordei com uma palavra. Literalmente, assim, eu acordei com uma palavra
gente aprendeu, falou sobre isso, como orar a palavra, eu comecei a declarar essa palavra em mim, porque eu falava, Senhor, eu estou esperando no Senhor, porque o banco não me aprova, nem as agências não vão me aprovar, e eu entendo, eu não tenho o que eles precisam, eles são empresas, né, companhias. E aí eu falei, e eu espero no Senhor um caminho, o Senhor é aquele que cria, o Senhor cria pontes, abre caminhos, o Senhor cria, né, caminhos. E eu comecei a declarar essa palavra, Senhor, a tua palavra diz que se eu esperar no Senhor, eu não vou ser envergonhada. E orei nessa palavra, fui trabalhar, não, antes de trabalhar, eu entrei no grupo das mulheres, a pastora trouxe um devocional. E o versículo que ela trouxe nesse mesmo dia, qual foi? Dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Quando eu ouvi esse versículo, eu já sabia que tinha alguma coisa a ver, assim, que o Senhor estava trabalhando, porque Ele trabalha na nossa vida, Ele trabalha quando a gente busca, Ele não deixa a gente no vácuo. E aí, quando eu ouvi da pastora esse devocional de manhã, eu falei, papai, o Senhor está trabalhando, mas eu vou só esperar, não imaginava. Aí, nesse mesmo, isso tudo isso tudo segunda-feira. Aí, trabalhei tudo, e sempre com isso na cabeça, essa palavra e tal. Aí, no final da tarde, eu tinha visto um carro que é do irmão do Neto, Rodrigo, um Jeep, que eu apaixonei nesse Jeep, mas eu não tinha como comprar, porque ele é pessoa física, não tinha como financiar. Mas ele sabia que eu gostei tudo e ele sabia que o banco não aprovou, então assim, não tinha como comprar o carro dele. Aí ele me mandou um áudio nessa segunda-feira mesmo, no final da tarde, falando, olha, Vanessa, eu conversei aqui, vou resumir, senão eu vou nos detalhes. Tô sendo prolixa, né, pastora? Prolixa? Acho que é. Aí, resumindo, ele falou, olha, eu vou financiar o carro para você, e falou, mas eu não entendi, demorou um pouco para cair minha ficha. Resumindo, eu vou comprar o carro direto com ele, como se ele fosse um banco, ele vai financiar direto para mim, com juros muito menor do que qualquer banco, qualquer agência, direto com ele, um carro assim, que eu tô até agora como quem sonha, e eu sei que foi o Senhor que abriu esse caminho. É claro que o Rodrigo, assim, ele, o seu Eudes, né, a família, um coração muito generoso, eles não precisavam fazer isso, né, eles não precisavam, mas eles escolheram fazer isso para me ajudar, então, um coração generoso deles, e eu vejo, assim, muito claramente essa palavra, os que esperam no Senhor, esperam mesmo, não é da boca para fora, aqueles que a gente não vê o caminho, não vê como, mas a gente vai esperar no Senhor. A gente não vai ser envergonhado. Então, hoje eu fui lá na casa dele, a gente fechou o negócio, eu pego o carro amanhã. Então, assim, eu queria trazer esse testemunho para glorificar o nome do Senhor, dizer que Ele é o nosso papai e que vale a pena, como o pastor falou para mim quando a gente estava conversando disso, vale a pena buscar intimidade com o Senhor, falar, em vez de fazer alguma coisa, fala com Ele, sabe assim, independente se a gente precisa de algo ou não só quando precisa, mas seja para agradecer, seja só para falar, papai, te amo. O Senhor é tão poderoso e grandioso e ao mesmo tempo o Senhor está me ouvindo, o Senhor me chama pelo nome, o Senhor me dá atenção. Ai, obrigada, Fabiola. E o salto do Patrick agora pro Gary? 15 anos. Agora é o Gary, gente. O Gary tá chegando amanhã, um salto de 15 anos para a glória do Senhor. O papai fez. Eu queria falar isso para os irmãos. Amém. Uhul! Glória a Deus. Em cima desse testemunho que a Vanessa deu, eu queria dizer algo. Primeiro que isso não é uma coisa normal, é sobrenatural. E eu falei para vocês, nós vamos ver muita coisa acontecendo. Esse é o Deus que nós servimos. Não adianta olhar para o natural, né? Tem situações na nossa vida que não vai... É questão de fé. E não é uma fé irresponsável, mas é saber que Deus
nós vamos experimentar grandes coisas do Senhor. Isso é para edificar sua fé, isso é para você ver que o Senhor faz. E é o que eu falei para a Vanessa, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ser intenso no Senhor. E aí, pegando o gancho desse testemunho com a palavra de hoje, você vê o poder da unidade, né? A Vanessa compartilhou isso, a gente tentou ajudar de várias formas, a Suzy e o Juninho tentaram ajudar. O que é isso? É a unidade da igreja se movendo. Nós estamos ali torcendo, querendo fazer que a coisa aconteça. Deus está vendo isso. Deus está vendo. Então a gente pode orar por essa questão, né? Eu lembro que na segunda-feira mesmo, né, depois no domingo, a gente tentou algumas coisas, eu tentei alguns outros caminhos para ajudar a Vanessa. Mas não deu certo. E na segunda-feira de manhã eu estava orando por ela, falando, Senhor, não sei o que fazer. A gente tentou algumas maneiras, mas mostra um caminho, abre um caminho, né? E no mesmo dia Deus começou a fazer. Então, quando há unidade, a oração é mais eficaz. Quando um ou mais na terra concordarem, essa oração é ligada na terra, nos céus. Agora, se não existe a unidade e você simplesmente chega e fala, ora por mim nessa questão, você está sendo um aproveitador. Não há harmonia, não vai acontecer nada. Acontece quando o corpo está bem ajustado, pressionado, justo, funcionando em harmonia, aí a nossa oração vai funcionar e tudo que a gente for fazer vai prosperar. Então, esse é um exemplo do que a coisa acontece e que é dessa maneira que a gente tem que viver e se alegrar com a vitória do outro, se entristecer junto com a derrota do outro. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu queria falar, Alexandre. Oi, Cidinha. Que hoje eu estou invisível, mas aqui realmente... mulher invisível, descobrimos. Eu e eu estamos aqui invisíveis, mas exatamente devido à unidade do corpo é que as coisas acontecem, porque uma mão ela não vai sofrer sozinha, a outra vai ajudar o pé, vai ajudar o rosto, um ajuda o outro quando há unidade. Então, um sofre quando o outro sofre, um se alegra quando o outro se alegra, porque há unidade, né? E como você falou, todos orando por cada causa que é colocada aqui, todos estavam orando pelo Altamir, mas aprove a Deus levá-lo, né? E agora todos estamos orando pela família, né? A situação que a Van passou com o pai dela, todos nós oramos. E a Van teve suporte, a Vanessa teve suporte da igreja toda, né? A situação da Júlia com a faculdade, a igreja toda orando e Deus honrou. Então, quando há unidade no corpo, Deus se alegra e Ele responde mesmo. E é tão gostoso a gente estar num país onde não é o nosso e não estamos com toda a nossa família, né, junto, mas a gente tem a família da igreja onde a gente pode contar com ela nos momentos de tristeza e nos momentos de problema, nos momentos de alegria. E então esse testemunho da Vanessa vem a contribuir para realmente, como você falou, para a sua palavra aí. A unidade no corpo é muito importante. Amém. E é importante a gente entender que quando a gente é conduzido pelo Espírito Santo, a coisa acontece. Então,
ter acontecido isso com a Vanessa foi a ação do Espírito Santo no coração do Rodrigo, do Eudes, do Neto, para cooperar com isso. Não foi algo forçado. Quando a gente força algo que não é do Espírito, mas é porque nós queremos, não vai acontecer. Agora, quando é do Espírito, a pessoa é tocada e ela faz e gera harmonia para todo lado, porque foi Deus que fez. Então, o que eu quero dizer com isso? Não adianta você chegar lá no Rodrigo, chegar no Eudes e falar: financia um carro para mim aí. Tem gente que já está vendo, né? Ele só fez isso porque o Espírito Santo tocou no coração dele. Percebe? Quando é o Espírito Santo fazendo, coisas acontecem. Então, eu queria até publicamente aí pra gente, antes da gente encerrar, Cidinha, agradece o Eudes, Neto, muito obrigado, Eudes, muito obrigado, porque eu sei que vocês, em conjunto com o Rodrigo, chegaram nessa decisão. Então, muito obrigado, né, pelo que vocês estão fazendo pela Vanessa. Muito obrigado mesmo. E eu tenho certeza que isso foi de Deus, foi gerado no coração de vocês. Muito obrigado pelo que vocês estão fazendo por ela. Alguém mais quer falar? Deixa eu falar mais uma coisa. O Rodrigo não sabe, mas a Vanessa, ela ora por ele. Nós temos um grupo de oração onde a Vanessa foi encarregada de orar. Essa é a melhor parte, então. A gente, cada uma tem uma porção de orações. E uma das que saiu para ela é orar pelo Rodrigo. E ela ora e ele não sabe disso. Ele não sabe disso. Mas o Senhor tocou nele através da oração dela por ele. Eu tenho certeza disso, Van. Amém. Amém. A Cidinha está invisível, mas está falante hoje. Achou que é melhor você ficar invisível, Cidinha, aí você vai participando mais do clube. Se isso funcionar, vamos deixar todo mundo invisível. Eu sou tímida, sabe? Eu não gosto de falar com as pessoas olhando para mim, não. Alguém mais quer falar alguma coisa? Senão nós vamos encerrar. Né? Que bênção é estarmos juntos. Eu queria falar de uma experiência que eu tive com a Júlia, porque vocês estavam tão aflitos por causa da faculdade, por causa das coisas de faculdade, e eu falei para ela: Júlia, você não precisa ficar triste. Você já entrou na faculdade, porque Deus já preparou. E a mesma coisa eu falei com o Vitor. Vitor, não se desanima, vai em frente com Deus, porque você já está na faculdade. Meu coração dizia isso. Então eu acho que Deus estava me usando para falar isso para eles. Amém. Tava mesmo, dona Norma. As vós, elas têm que ser uma voz profética. Elas não têm que ser vó, ela tem que ser uma voz profética na vida dos netos. Amém, né, dona Norma? Amém, amém. Meus amém. netos vão ser uma bênção. Né, tia? Eu vou ser uma avó profética. Uma voz profética. Isso aí. Amém. Pastor, só mais um minuto, prometo. Eu quero fazer 2 agradecimentos muito especiais. Eu quero agradecer ao Neto. Acabei falando, Neto, obrigada, meu irmão, por cuidar do Patrick, que agora você vai cuidar do Gary quando precisar.
e por toda a ajuda, viu, com o Rodrigo. Gratidão eterna. E eu quero agradecer também o Carlos, porque o Carlos, não sei nem se ele lembra disso, mas quando eu estava para comprar o Patrick, ele me ajudou a comprar o Patrick. Não sei se você lembra disso, mas eu quero te agradecer, Carlos, viu? Você é aluna. São bênção na minha vida também. Obrigada, viu? É isso. A Luna tá invisível aí, mas ela tá ouvindo tudo. Ela não tá que nem a Cidinha falante, mas... Eu tô ouvindo. Olha lá, não falei? Ela fica só de ouvido. A Luna dorme no barulho da Luna aí que você se lasca. Então vamos orar encerrar. Eu não falo, mas tô ouvindo. Isso aí, Luna. Vamos orar então. Vou pedir para o Neto fazer essa oração final. E que noite abençoada, maravilhosa que tivemos na presença do Senhor. Que o Senhor continue a nos abençoar nessa noite, amanhã, no restante da semana, final de semana, nos usando. Desfruta do Espírito Santo que há em você para fazer grandes coisas, maiores do que Jesus fez. Use isso. Desfrute disso. É um privilégio. Vamos orar então com o Neto, encerrando. Senhor Deus, nosso Pai, nós gostaríamos de te agradecer, Senhor, pela vida de cada um aqui, Senhor, que teve a oportunidade, Senhor, de ouvir essa palavra, Senhor. Ó Pai, esteja nos abençoando como igreja, Senhor, para que nós possamos continuar unidos, Senhor, que através dessa união, Senhor, nós seremos um, Senhor, para contigo, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, que essa palavra entre no coração de cada um, Senhor, que nós possamos queimar, Senhor, como igreja, Senhor, que o Senhor quer que sejamos, Senhor, que nós possamos iluminar essas trevas, Senhor, que nós possamos ser luz nesse mundo tão perdido, Pai. Esteja conosco, Senhor, no restante dessa noite, que nós possamos descansar, Senhor. Eu te peço mais uma vez pelo meu irmão Juninho, Senhor, dê a ele uma boa noite de descanso, Senhor, que ele possa dormir bem, Senhor, que ele possa descansar, Senhor. Tire toda a preocupação da cabeça dele, Senhor, e nos dê essa boa noite também, Senhor. E nos dê um restante de semana abençoado, Senhor, na tua presença, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém.